Pronto. Começando a gravar. Pois, Girlene, tu faz a prece inicial. Zé, você pode fazer o evangelho, né? Pronto. Estamos gravando já. Vamos lá, meus irmãos, muito boa noite. Mais uma vez, com o coração agradecido por estarmos aqui reunidos, buscando no Evangelho de Jesus o consolo para as nossas dores, o esclarecimento para as nossas dúvidas e, principalmente, o fortalecimento da nossa fé. Vamos pedir, então, a nossa irmã Girlene para fazer a prece inicial do nosso Evangelho de hoje. Pai Celestial, Senhor de todas as coisas, somos gratidão, ó Pai, somos gratidão nesse momento e pedimos vossa misericórdia, vosso amor infinito, possa ser derramado sobre todos nós, que possamos ter o aprendizado necessário para os dias vindouros, para que nós tenhamos sucesso nas nossas provações, que possamos ser amor todos os dias, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com todos que passarem pelos nossos caminhos. Que assim seja. Assim seja. Vamos então para o nosso Evangelho com o Zé Ricardo. Ok. Feliz Ano Novo para todos. Meus irmãos e minhas irmãs, eu abri agora, aleatório, e peguei aqui o capítulo 17, Sede perfeitos, o item 7, o dever, ok? Capítulo 17, item 7, o dever. É uma mensagem de Lázaro, Paris, 1863. Então, vamos lá. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Eles se encontram nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaria de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo
em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceitam um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. Maravilha esse texto. Então, nós vemos aí nesse texto a importância do dever na nossa vida. O dever, ele está diretamente relacionado com o amor a Deus, né? E às criaturas, como ele diz aqui, mais do que a si mesmo. Então, está na base moral de Jesus, o dever. Nós temos que observar bem isso daí. Nós estamos nesse período aí de início do ano, né, que é o ano novo. Olívia até colocou uma mensagem bem simples, bem sucinta, simples não, profunda, mas bem sucinta, quando ele diz que só há o ano novo, mais ou menos isso, né? Se as pessoas mudarem, renovarem também, se modificarem, corrigirem os seus erros, né? Então, me fez lembrar aqui, para que a gente possa, nessa passagem de ano, que é esse marco da mudança de 2001 para 2022, esse ano novo, a gente possa incorporar isso realmente para fazer uma análise dos nossos erros, das nossas, como nós estamos agindo. Será se nós vamos nos renovar, realmente estamos nos renovando para acompanhar essa mudança, para a gente dizer um feliz ano novo? Então, cabe bem o dever. O dever, como ele bem frisa aqui, é muito difícil de ser cumprido, né? Porque ele se acha em antagonismo com as seduções dos interesses do coração. Mas nós estamos atrás dessas mudanças, nós estamos atrás dessa vitória, e é por isso que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, é por isso que nós estamos atrás desse facho de luz que ilumina a nossa estrada, a nossa jornada, né? Então, são essas as considerações, e que vocês possam complementar essa singela interpretação. Deixa eu só falar um pouquinho aqui, Maria. Eu estava ontem fazendo um evangelho com o pessoal do IFCE, 13 horas, e tinha, não sei se o Dariane vai lembrar, que minha memória é péssima, eles diziam assim, muitas vezes a gente tem que fazer, está no evangelho com o Espiritismo, a gente tem que fazer aquilo que deve ser feito, né? Fazer aquilo que deve ser feito. E ele complementa, que eu não me recordo, mas é interessante o que ele fala lá. O dever, quando olho para esse evangelho, só me lembro de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, gente, era um homem rico, com prestígio imenso. Só que ele descobriu, quando ele começou a seguir Jesus, que ele tinha que fazer o que devia ser feito, né? Então, ele perdeu tudo aquilo, até o homem rico, ele passou a ser um homem pobre, né? E ele passou a fazer tudo o que tinha que ser feito sem pestanejar uma vez, porque Paulo de Tarso como é chamado, vaso escolhido. A gente olha assim, mas rapaz, como é que pode um cara que ele matava os cristãos, fazia a maior coisa, e o Cristo foi lá e o escolheu? O que será que o Cristo escolheu? Porque o Cristo sabia que ele poderia fazer o que ele fez, ou seja, o maior divulgador da doutrina cristã é Paulo de Tarso, segundo Haroldo, até hoje, porque ele mostra que Paulo de Tarso andou a pé ali naquela região da Ásia, né? Ali foi uma imensidão, gente, porque Paulo de Tarso era um atleta, era um cara preparado, e ele tinha a cultura
e todo o conhecimento para falar daquilo que foi falado. A gente estava conversando agora, que ele era um doutor da lei. Então, ele conseguia unir perfeitamente o conhecimento dele do Velho Testamento com o que ele começou a aprender com Cristo. Então, ele era a pessoa perfeita para fazer o que foi feito. Por isso que ele é o vaso escolhido e não se engane, que Paulo de Tarso não era perfeito, não. Como diz a mulher, era um cavalo batizado, né? Que o bicho era bravo. Mas quando ele está para desencarnar, ele diz assim: hoje eu não vivo mais em mim, mas o Cristo vive em mim. Por que ele disse isso? Ele aprendeu com o tempo e ele aprendeu justamente a fazer o dever, como o Zé leu agora. Então, Paulo de Tarso tem uma história muito linda, viu? Uma história muito linda. E era de um espírito altamente rebelde, né? Tornou-se um grande servidor do Senhor. Era isso. E tem umas passagens dele, assim, que eu acho que é o grande lance, né? Porque qual é a nossa dificuldade de colocar o dever em prática, né? A gente mal se conhece. A gente não para observar aonde a gente está falhando. A gente não faz aquele exercício da noite, que Santo Agostinho nos orienta, de quando chegar no final do dia, passar em revista o dia. Eu fiz mal a alguém, deixei de fazer algum bem, preciso retomar alguma situação. A gente não faz isso. A gente passa a vida inteira botando em prática aquela máxima do Jean-Paul Sartre que ele diz: o inferno são os outros. A gente é sempre bonzinho, a gente está sempre certo, né? A gente espera que o mundo mude para que a gente vá lá e referende, né? Porque a gente só quer dar a razão. Então, assim, quando Paulo diz assim, é até um trocadilho que às vezes eu me embanano, mas é tipo assim: o bem que eu quero fazer, eu ainda não faço, mas eu faço o mal que eu não quero fazer. E essa nossa inação, essa nossa falta de cumprimento, de compreensão do que é esse dever, do que é que a gente precisa fazer, porque qual é o nosso dever aqui? É aproveitar essa oportunidade que Deus nos deu para, no âmbito da nossa convivência, colocar em prática o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu preciso cuidar de mim, me amar, cuidar da minha saúde, cuidar dos meus pensamentos, cuidar das minhas atitudes, fazer as melhores escolhas, né? Ajudar o próximo sempre que possível, porque eu fazendo isso tudo, eu vou estar amando a Deus. Mas essa parte do autoconhecimento ainda é muito falha em nós, né? Exatamente. Marie, deixa eu só complementar. É mais ou menos o que você me disse, que ele disse ali. Ele diz assim, e ele falou isso chorando, desesperado por Cristo, né? Mas que o Cristo aparece para ele: Senhor, por que que o mal que eu não quero fazer, eu ainda faço? E o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer ainda. Aí tem uma explicação, gente. É a história do conhecer. Que história do conhecer é essa? Nós temos várias encarnações e muitas vezes elas se manifestam ainda conosco ainda. Nós temos resquícios das encarnações. Bezerra Menezes tem uma mensagem que ele diz que ainda não somos, agora eu vou fazer que nem você, ainda não somos aquilo que pensamos ser. Porque a gente pensa que é uma coisa, porque por ter essas várias personalidades, a gente não é pela mão. Aí você fala assim: por que eu fiz isso? É porque aquilo está dentro de você ainda. Era isso. Bora mais. Vamos lá, vamos para a mensagem. Você projeta aí, por favor, Olívia. Qual é a mensagem? Eu mandei para você aí o link. Eu vou aproveitar hoje. Sim, tá bom. Eu vou até colocar no grupo depois. Essa mensagem é a mensagem que nós veiculamos semana passada, dentro da campanha de Natal do Cefa, né, que é a Carta de Ano Novo. Deixa eu abrir aqui, deixa eu procurar. É uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Vida e Caminho, que é de psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Deixa eu tentar aumentar aqui mais, só um minutinho, tentar aumentar aqui, deixar ela maior.
Aumentou, Marie? O que tu acha? Tentar aumentar mais? Espera aí. Não, mas assim, se... Aumentou. Ai, deu certo. Pronto, só abrir um pouquinho. Já começa aí, né? É. Carta de Ano Novo. Ano Novo é também a renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Zé, eu fico sempre muito impressionada com essa conexão da mensagem com o Evangelho, né? O nosso dever, a gente não quer cumprir, a gente quer o sonho, a fadinha da Cinderela, batendo com a varinha de condão e plim, transformando tudo, né? Mas, e essa chamada do tempo é uma coisa muito interessante, porque a nossa encarnação é um nada diante da eternidade. Então, quanto mais a gente posterga, né? Mais tempo a gente perde. E o tempo, como diz lá a música, ele diz que ele está passando, né? A única coisa que acontece é que ele está passando. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas... esse aqui eu já li, né? Desculpe. Se tens algum inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Comentar essas passagens aí, Olívio. Sobe só mais um pouquinho. Deixa só o ano novo lá embaixo. Qual é o convite, né? O convite é para essa reflexão de que o ano não vai mudar se nós não mudarmos. Se nós continuarmos agindo da mesma forma que a gente vem agindo, nada vai mudar. Se eu tenho essa relação difícil, estabeleço uma relação inamistosa com alguém, e eu vou arrastando isso ano após ano, essa situação não vai mudar, isso é uma ferida. E é uma ferida porque isso vai de encontro, juntamente com a questão do perdão, com a nossa capacidade de amar o próximo. Porque a gente precisa compreender que a pessoa que nos ofendeu tem duas questões aí. Essa ofensa é um teste para o nosso orgulho, para a nossa vaidade ferida, e é também um teste para a nossa compreensão e nosso comportamento caritativo de compreender que aquele irmão, ele só tem condição de nos dar aquilo que nos incomodou. Então, se eu compreendo isso e deixo essa situação com o meu irmão, o problema vai ser do meu irmão, que ainda não compreendeu o que é o amor. Agora, se eu trago isso para mim e fico acumulando esta mágoa e eu não consigo perdoar, aí o problema vem para mim, né? Eu estou assumindo essa responsabilidade. A questão da gente ficar postergando, né? Porque a gente quer começar a mudança, aí a gente começa... A dieta é na segunda-feira, o exercício a gente vai começar na segunda-feira, qualquer mudança de comportamento é no próximo mês, no próximo ano. Então, esse fim de ano, ele costuma causar muito constrangimento, eu digo até assim, sentimentos de depressão mesmo, porque é como se fosse uma tendência instintiva da gente fazer essa avaliação do que foi que a gente fez durante este ano, né? E o que é que a gente está se propondo. Porque se a gente descansou e não fez o que precisava ser feito em termos de transformação,
volta a trabalhar, volta ao arado, porque o espírito da gente vai ser sempre esse campo que a gente precisa tratar, para que a semente do evangelho possa frutificar, né? A questão da tristeza, né? Que muitas vezes a gente se abandona na tristeza, porque não vê solução para as situações que a gente está enfrentando, mas o dever bem cumprido, a consciência de que a gente está fazendo o nosso esforço para melhorar, nos ajuda muito a aliviar essa tristeza e esse sofrimento. Né? Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Veja bem, é a compreensão do que eu falei. Aquilo de difícil que está ao nosso redor, aquele irmão que age daquela maneira que a gente acha que não foi adequada, né? É o aprendizado, é a gente compreender que ele está naquela condição. E se eu tenho condição de jogar luz sobre essa situação, por que eu vou perder tempo nesse embate? Por que eu vou ficar querendo transformar a pessoa que não está em condição e nem tempo de se transformar? É muito mais fácil eu acender a luz, compreendendo isso, que ela não pode mudar, e seguir a caminhada. Quando ele diz que auxilia a acender alguma luz para quem passa ao seu lado na inquietude da escuridão, a gente deve lembrar sempre que nós temos a luz do mundo nos conduzindo. Então, todas as vezes que estivermos junto de uma pessoa que esteja nessas circunstâncias de sofrimento, né, e que, invariavelmente, ela não vai ser agradável, ela não vai ser polida, ela vai ser agressiva, ela vai ser chata, ela vai ser aquela cantilena, a gente tem que jogar o evangelho. Jogar o evangelho, porque o evangelho é luz. E jogar o evangelho para nosso coração, né? E para que ele possa compreender também. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto e da indiferença. A gente tem que cantar para subir. Uma amiga minha que está olhando para mim agora mandou um recado para mim com uma postagem do Rossando Klinger falando sobre a positividade tóxica. É claro que a gente não vai ficar nessa vibe de achar que tudo está maravilhoso, que tudo é bom, que todo sofrimento é bom. Não, não vai. A gente sabe que o sofrimento incomoda. Mas a gente não pode também não deixar de compreender a função da dor. A questão é que a gente não quer sentir a dor, porque a gente acha que veio aqui de férias, que a gente veio aqui para ser feliz, né? E nós temos, como a Olívia falou, muitos débitos lá de trás, que nós precisamos enfrentar aqui agora. São essas relações do nosso dia a dia. É a nossa relação com a vida, com o que é importante, com as pessoas, com a finalidade da existência. Então, não dá para você agir como se não estivesse vendo aquilo ali. As pessoas que estiverem em sofrimento, a gente tem que cantar para subir. Ei, olha, presta atenção, tem esse outro lado, vamos ver isso aqui. Porque senão a gente fica se escondendo atrás disso também. Né? E a nossa mente ela tem muitas artimanhas para nos deixar na zona de conforto, para não nos empurrar para as mudanças que a gente precisa. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que é oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então,
é sempre bom a gente lembrar a medida com que Jesus nos mede. Ele vê todas as vezes que a gente promete que vai cumprir o dever e não cumpre, promete que vai mudar e não muda, promete que vai fazer o bem ao próximo e não faz, mas ele mede a gente com a medida do amor. A gente precisa fazer isso no nosso dia a dia também. Medir com essa métrica do amor ao irmão que nos incomoda, ao irmão que nos trata mal, ao irmão que não nos dá atenção, né? A todas as situações da vida, a gente tem que medir com essa medida de Jesus, de esperança que um dia, ele sempre tem essa esperança, que um dia vai cair a nossa ficha, a gente vai tomar vergonha na cara, como dizia minha mãe, arregaçar as mangas e começar o trabalho. Que o nosso Mestre Jesus nos ilumine com essa força para a gente modificar aquilo que a gente precisa modificar nos nossos comportamentos, na nossa maneira de ver a vida, o irmão, as situações, levando sempre esperança e luz, a esperança e a luz que está no Evangelho de Jesus. Linda mensagem, né, Maria? Linda, linda, linda e muito reflexiva. É altamente reflexiva para a gente pensar. O ano mudou. E eu? Vou fazer o quê? Hoje eu tinha jurado que ia acordar bem cedo e andar. Acordei 5h30 com sono medonho, coisas, não aguento dormir mais de 1 hora. Não aguentei, não, passei o dia com sono. Hoje eu já furei meu primeiro dever. Vamos para a nossa vibração com a nossa amiga Márcia, né? Sim, vamos Mas lá. a vibração vai ser show, porque hoje esse evangelho vai ser assim, graças a Deus que eu estou gravando, porque hoje de 13 horas que a gente fez também espetacular, mas não gravei. Então a gente vai entregar para os colegas que não vieram, porque hoje assim está assim, tudo especial, vamos passar um pouco de tempo, mas não tem problema. O importante é que a gente saia com as nossas baterias recarregadas, né? Vamos lá. Vamos para a nossa primeira vibração do ano de 2022. Olha aí a nossa responsabilidade, né? 2022. Vamos deixar de estar planejando e adiando. Vamos lá. Primeiro vamos fazer um exercício para a gente organizar os nossos chakras e nos prepararmos para o trabalho. Vamos lentamente inspirar e vamos deixar que o ar entre em nossos pulmões e percorra lentamente todo o nosso corpo, limpando fluidicamente cada célula, harmonizando, colocando energias necessárias para o nosso equilíbrio. E quando a gente expirar, vamos colocar para fora todas as energias contrárias, todos os medos, a ansiedade, as preocupações, as influências negativas que a gente pode ter acumulado no decorrer do ano passado. Vamos fazer uma limpeza fluídica em nosso ser. Então, inspiremos e expiremos 3 vezes lentamente. E ainda de olhos fechados, vamos mentalizar todos os nossos irmãos que foram falados no início das nossas vibrações,
Vamos mentalizar todos nós em um campo, com uma grama bem verdinha, cheio de rosas, rosas coloridas. São flores amarelas, vermelhas, lilás, branca, rosas, todas as cores. Mentalizemos esse campo, vamos nos acomodando em um cantinho dessa grama. Vamos sentir o vento leve da madrugada. Vamos acalmar nossa mente e vamos perceber que o sol começa a dar os seus primeiros raios, emitindo os seus primeiros raios, nos anunciando que chega uma nova manhã. É o raiar de um novo ano. Um ano onde a gente não pode mais se permitir sermos a mesma pessoa, mantermos os mesmos erros, as mesmas faltas. Então, vamos deixar que esses raios solares, no início dessa manhã, nos aqueça. Aqueça a nossa alma, aqueça o nosso ser. E após essa luz, esse calor que recebemos do sol, vamos olhar para o alto e vamos perceber o Cristo. O Cristo com seu olhar sereno sobre o nosso planeta. E juntamente com o nosso Mestre Jesus, vamos emitir a esse planeta, a toda a população desse planeta, energias de esperança. Esperança de um novo amanhã, esperança de um novo eu, esperança para que todos os nossos corações sejam fortalecidos e que nós possamos ter coragem de modificar. Porque, como disse bem o Olívio e a Mariângela no Evangelho, se a gente não mudar, nada muda. Então, que a gente, nesse momento, receba essas energias para que a gente tenha coragem da mudança. Agora, aquecidos por essa luz e esse amor do Cristo, vamos emitir fluidos de saúde física e espiritual. Vamos mentalizar todas as células de todos os seres existentes nesse planeta, sendo nesse momento energizada. Vamos mentalizar esses irmãos sendo fortalecidos, curando qualquer doença física ou espiritual. E nesse momento, diante dessa doação, chega mais perto de nós nosso Mestre Jesus. E ele envolve todos nós, todo o nosso planeta, com raios do seu amor. Toda a humanidade, nesse momento, é envolvida por esse amor puro, esse amor do nosso irmão maior. E ele nos avisa que um novo ciclo se inicia, que uma nova oportunidade está sendo dada para nós. Vibremos, meus irmãos, nesse momento, por esse ano que começa. Vibremos por nós, para que a gente possa contribuir no equilíbrio de nossas emoções, sem cruzarmos os braços e esperarmos que tudo aconteça por milagre. Que a gente possa compreender e se fortalecer agora que nós fazemos parte dessa energia que vai mudar o nosso planeta, mudar os nossos costumes, as nossas atitudes.
para que a gente possa caminhar. Vibremos nesse momento pelos nossos sonhos, pelo sonho da humanidade, para que a gente tenha força, coragem e energia para concretizá-los. Vamos vibrar também nesse momento pela extinção desse vírus que ameaça a humanidade. Vamos vibrar pela cura de todas as enfermidades que atingem, nesse momento, a humanidade inteira. Que atinge esses irmãos que estão nas nossas listas, que nos atinge. Vibremos também pela paz no nosso coração, pela paz entre os homens, porque só assim a gente vai estar entrando em sintonia com o nosso Mestre e a gente vai poder ser verdadeiramente feliz. Mentalizemos todo o nosso planeta na paz que o Cristo nos transmitiu no momento da sua crucificação, na confiança e no amor de Deus. Voltemos agora, lentamente, ao nosso corpo físico e cheio de gratidão, lancemos o nosso olhar ao nosso Mestre querido que continua a nos olhar com o seu olhar sereno e agradeçamos. Obrigada, Senhor, por mais um ano, onde a gente vai poder, através do trabalho no bem, através das nossas mudanças, caminharmos rumo à nossa evolução, rumo a Ti, rumo à verdadeira paz. Que Jesus nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bom. Que assim seja. Beijos, boa noite a todos. Feliz ano Boa novo. noite. Feliz E ano amanhã o novo. Olívia acorda 5 horas da manhã do domingo e vai caminhar. Olívia, eu vou tocar o despertador para ti, para eu ligar para você, viu? Vou dizer, bora, velho. Se quer ficar cocoto, novinho, tem que caminhar. Viu? Tá certo. Aninha, um ano bem bom para você. Boa noite. Geraldo. Feliz ano novo para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Beijão. Boa noite. Obrigada. Fiquem com Lembrando Deus. da mensagem de Fernanda, Feliz ano novo, gente. lembrando da mensagem de Fernanda, né, que ela botou no grupo, que seja o ano novo que você quer. Né? A gente tem que fazer ele. Verdade. Beijo grande. Márcia, Beijo, gente. Prazer estar com vocês aqui. Beijão. olha que legal. Eu tinha feito já um roteirinho e ponto de apoio da reserva, porque hoje podia faltar alguém mais, e meu ponto já de partida era numa campina, numa relva, para convidar para a gente refletir no nascer do sol. Aí, quando eu vi você falando disso, meu Deus, nós estamos todos conectados. Foi uma sequência fantástica, Márcia. Meu Deus do céu, que maravilha. Deus, né? Beleza. Nosso A gente presente. é só instrumento, né? A gente é só instrumento, né? A gente passa o dia todo se conectando, né? Assim, pensando, e vai... Vai fazer conectando. assim, né? Da nossa cabeça, né, Zé Ricardo? Foi ótimo. Muito bom. Quando eu vi assim, chega... Somos executores. Coisa legal. Vou te falar um abraço a todos, viu? Abraço, beijo. Abraço, boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau.